Agora sim, vou compartilhar de novo. Então, hoje a gente vai falar sobre o nosso projeto comercial, né? Sobre o empreendimento em si, para que vocês entendam todo o estilo do empreendimento e também a sala que vocês vão trabalhar. Então, primeiro vou falar da localização. Aqui eu trouxe um mapinha, né? Aqui fica o Taubaté Shopping, a avenida, e aqui fica o Helbor Square. É um prédio, vocês vão ver pela fachada, fica aqui nessa região. Ele tem acesso pela avenida e é um edifício bem conhecido aqui, né, em Taubaté, e tem bastante loja para alocar. Como eu falei para vocês, os clientes são verdadeiros, eles trabalham realmente com... Alguém acho que está com o áudio aberto, daí dá eco, se puder fechar, por favor. Isso. Os clientes são verdadeiros, eles realmente trabalham com o assunto, ou seja, se for advogado, nutricionista ou professor de luta, todos os nossos clientes são professores do Senac também, mas eles também exercem a profissão e vocês vão conhecer mais deles amanhã, numa aula que o André vai postar, em que eles vão apresentar tudo aquilo que eles precisam. Alguns até já procuraram sala aqui nesse prédio ou têm intenção de alugar, mas para ficar mais fácil a gente escolheu um único edifício, né, para trabalhar então essa vontade de eles terem uma sala. Bom, vamos ver a implantação. Aqui é a avenida, aqui embaixo. Aqui eu tenho vagas no térreo, então eu tenho um bolsão, tá, de embarque e desembarque. Então, eu entro por aqui, porque a avenida é mão para quem desce, né? Então, eu entro por aqui, tenho vagas de estacionamento, desembarco aqui e saio por aqui, ok? Aqui eu tenho lojas, então a gente até vê aqui a numeração, né? Que eu tenho várias lojas, que algumas delas estão até locadas. E aqui eu tenho os elevadores que sobem para a torre, e eu tenho as escadas rolantes que sobem até o térreo. O térreo, na verdade, é um térreo elevado, que a gente fala, né? Um pouquinho acima do nível da rua. Aqui é uma escada também que leva daqui da rua para o pavimento térreo e o elevador. É muito comum a gente ver nos empreendimentos que tem o térreo um pouco elevado, uma escada externa para acessar. Por quê? Porque a pessoa ainda não entra aqui dentro do prédio para usar esses elevadores e essa escada. Por que que não entra? Porque ela não passou por uma recepção, ela não foi pedido documento, não fez uma triagem. Então, o pedestre acessa por fora até o térreo. Quem acessa por dentro é quem tem acesso ao estacionamento, e aí vai subir do estacionamento direto pelo elevador. Bom, a fachada, então, eu trouxe aqui, acredito que vocês já conheçam, como eu disse, aqui é o nível da rua, então aqui é o embarque, e aqui é o desembarque, tá vendo? Aqui tem uma rampa até para desembarcar, o pedestre entra por aqui. Como eu disse, a gente tem um térreo elevado, então eu subo essa escadinha aqui, aí é o meu térreo, e aqui eu tenho acesso ao subsolo. A torre acontece do segundo pavimento em diante, porque o primeiro é pé direito duplo, né, para o térreo. E a gente vai ver que no térreo também eu tenho espaços para ser locados como loja. Trouxe mais algumas imagens aqui da fachada, dá para ver bem o desnível, né, e vendo o mezanino aqui também, a gente consegue perceber, ó. Aqui o desnível, então, como eu disse, é a Square Offices, é da Helbor é a construtora. E aqui eu trouxe uma imagenzinha da garagem, só para vocês verem o padrão do empreendimento. E aqui também tem uma triagem, pode ver que tem uma catraca, né? E aqui é o pavimento que sobe, então, do térreo de acesso de pedestre para o primeiro andar, que também é de lojas, que são as áreas comerciais acessadas pela escada rolante. Aqui eu trouxe só por curiosidade a planta do primeiro pavimento, que é uma planta comercial. Então, eu tenho alguns espaços maiores e menores, isso é bastante comum em edifícios para locação.
Eu tenho toda uma área aqui para mesas, a escada rolante que sobe do pavimento de entrada para cá, e aqui é onde eu tenho a triagem realmente do que sobe para o prédio, que a gente chama de pavimento tipo, né? Pavimento tipo é aquele pavimento que se repete. Então, os escritórios, eles ficam em pavimentos tipos. A gente vai ver que nesse prédio existem 2 pavimentos tipos, tá? Eu vou explicar mais a fundo para vocês na hora que a gente chegar na planta. Então, a gente vai ver que essa escada e esse elevador, ele para nesse pavimento. Porque o pedestre que vem da rua vai subir por aqui e daqui, ou pela escada rolante, né? E ele vai ingressar, então, numa cancela que tem aqui e daqui ele sobe com triagem para os prédios. Vamos ver essa parte aqui, ó, tá vendo? É a parte dos elevadores, onde eu tenho, então, as catracas. Existe um balcão de triagem, aqui dá para ver bem o balcão de triagem. E aqui é toda uma área comercial. Então, aqui eu vejo exatamente o hall de acesso. De novo, mais fotos de pertinho, para vocês verem o padrão do empreendimento. Aqui é a área de mesa, aqui é a escada rolante, onde ela chega, a entrada, né, a catraca e as mesas. Bom, como eu disse, eu tenho duas plantas de pavimento. A planta tipo 1 é uma planta em que eu tenho várias salas. Alguém tá com o áudio aberto? Se puder fechar, por favor, que fica dando eco para mim. É muito comum o empreendimento dispor tanto de salinhas assim fechadas. Então, por exemplo, eu vou ter um consultório de dentista. Uma sala pequena dessa me atende. Ela tem 5,20 por 7,20 atende para o consultório de dentista. Mas às vezes eu preciso de uma salinha um pouco maior, ou às vezes eu preciso de 2 salas integradas. Então, eles sempre têm uma planta que tem todas as salinhas divididas, e aí eles têm outras versões de plantas que mostram espaços que podem ser abertos e anexados. Quando você compra ou aluga um empreendimento na planta, essas alvenarias que dividem nem são executadas se você for integrar. Então, aí você pode optar por já pedir para que elas não sejam executadas. Então, aqui eu acho que vale a pena, por conhecimento, a gente entender um pouquinho o que é tudo isso, né? Então, aqui é a escada de emergência, ou seja, escada de rota de fuga, que a gente fala. Então, todo mundo que se pegar fogo no prédio vai sair por essa escada. Aqui são 3 elevadores, um de serviço, 2 sociais. E aqui essa salinha é uma salinha de elétrica. Isso é bastante comum em prédio comercial que demanda muita carga elétrica. Em vez de a gente fazer uma parede ou subir um shaft, que a gente fala que é um armário cheio de cabo elétrico, a gente pode criar uma salinha assim. E nesse empreendimento eles optaram por isso. Agora, olha só que interessante. Tá vendo que a gente tem vários quadradinhos aqui que vão se repetindo? Ó, vários quadradinhos. O que são esses quadradinhos? Alguém tem algum palpite? É a sala técnica do ar-condicionado. Sala técnica do ar-condicionado. Ó, eu vou voltar na fachada para a gente ver isso na fachada. Tá vendo aqui? Dá para ver bem aqui, ó. Tá vendo essas venezianas aqui, ó? São exatamente aqueles terracinhos técnicos. Na verdade, chama terraço, mas ele é fechado com um brise, uma veneziana. O terraço técnico, ele nunca pode ser 100% fechado. Então, por que ele não tem vidro? Porque a máquina de ar-condicionado, ela precisa respirar. Eu vou dar uma aula para vocês e vou entrar nos tipos de ar-condicionado que tem, de uma forma para vocês entenderem, e de condensadoras. Na verdade, a máquina que fica aqui nessa área são as condensadoras. Já existe hoje uma condensadora que atende 4 aparelhos de ar. Então, eu não preciso necessariamente ter um aparelho para cada condensadora. Mas mesmo que eu tivesse, como que eu faço? Ah, professora, mas o terraço é pequeno. Ó, vou chegar lá de novo, na plantinha que a gente está. Ah, o terracinho é pequeno, e se eu tiver um monte de máquina, como que eu faço? A gente empilha, as máquinas, as condensadoras são empilháveis, elas põem uma em cima da outra, tá? Então, isso é exatamente uma área técnica. Na verdade, essa área é fechada com drywall,
e para qualquer manutenção você quebra, acessa e fecha novamente. Dificilmente a gente deixa a porta, porque a máquina faz barulho, a condensadora. Então, se você deixa qualquer abertura, fica um barulho irritante dentro do escritório, tá? O que a gente tem mais? Aqui é tudo vidro, esse clarinho. Tudo vidro, fachada envidraçada, a gente viu lá, que é o vidro azul, né, em toda a volta. E a gente tem também os banheiros. Pode ver que são vários banheiros, mas todos eles são exatamente iguais, têm o mesmo tamanho. O que tem nesse banheiro? Eu vou chegar mais pertinho para vocês verem o que tem. Olha lá, aqui é a outra opção. Qual é a diferença dessa para a anterior? Esse espaço aqui, ó, que não tem nada. Por que esse espaço não tem nada? Tá vendo esse buraco aqui na fachada? É esse pedaço que foi recortado. Então, o quinto e o sexto pavimento não tem esse pedaço. Então, por isso que a planta é um pouquinho diferente. Estou apresentando isso só para vocês conhecerem o empreendimento e terem mais domínio de ler uma planta, de entender, né, um projeto. Bom, qual que é a nossa planta? Então, ao final, a gente criou duas plantas. E aqui eu vou, antes de apresentar, deixa eu parar de compartilhar para eu conversar uma coisa com vocês, um pouquinho. O que acontece? A gente sorteou ontem os clientes foram sorteados, mas tem um perfil que a gente, eu e o André, consideramos que é um pouco mais difícil que os demais, que é o perfil do professor de luta. Não por conta das necessidades do cliente, porque as necessidades são similares entre os clientes, mas por conta da área que ele precisa para executar a sua escola, né? Então, enquanto um advogado precisa de uma sala, 2 salas, um espaço de luta é um espaço muito maior. É claro que a maior parte do espaço é o tatame de luta, certo? Que é uma área mais ou menos, ele vai passar, mas é em torno de 70 a 80 metros quadrados. Não é um tatame oficial que ele precisa, porque o tatame oficial tem mais do que isso, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas é um espaço pelo menos de 75 metros quadrados. E por causa disso é uma área muito maior. Tirando essa área de tatame, o restante é muito parecido. É uma recepção, uma sala de administração, um banheiro, quer dizer, é muito, muito igual. Mas essa área de tatame faz com que a área do escritório precise ser maior. Então, eu e o André conversamos bastante hoje sobre isso e a gente queria deixar duas situações aqui para vocês. Quem foi sorteado para o professor de luta, se achar que é muito complicado pegar a área que é maior e não quiser, a gente não quer que vocês sejam desestimulados. Você pode optar por outro cliente, ok? E quem pegou outro cliente e quiser se desafiar a fazer o professor de luta, também a gente vai deixar aberto. O professor de luta é um professor super bacana do Senac, que foi o primeiro a nos responder, está super disposto a colaborar, com certeza vai responder muito legal para a gente, mas a gente quer deixar bem à vontade. Então, eu vou repetir. Quem for sorteado para o professor de luta, que é a Laís, a Tuca, a Patrícia... Deixa eu ver quem são os outros. Eu me lembro da Laís, Tuca, Patrícia e a Celeste. Então, as 4 que foram sorteadas para o professor de luta. Se acharem muito difícil o espaço, muita área para pensar, podem trocar por outro perfil. Só nos avisem, para a gente saber o perfil que vocês vão trabalhar. E os demais que foram sorteados para outros perfis e quiserem criar para o professor de luta, por ser um desafio de uma área maior, também pode fazer, mas eu peço que também nos avise para que a gente saiba. Só isso. Então, vou voltar. Tudo bem, gente? Ficou claro? Sim. Sim? Ok. Vou compartilhar de novo. Então, a primeira planta, como eu falei, é uma planta pequenininha. Ela serve para a sala do advogado, da nutricionista, do psicólogo e de TI, que é aquele coworker, né? Vocês sabem o que é coworker? É quando você usa um espaço junto com alguma outra pessoa. Então, a gente tem um perfil que é um cliente que trabalha com TI e ele vai ter um coworker com ele, uma outra pessoa trabalhando junto com ele, não necessariamente na mesma área. Ele vai explicar isso quando ele for falar do perfil dele. Ok?
Então, vamos entender essa sala, ó. Essa sala fica aqui nesse prédio, tá vendo? Aqui tá o elevador. Esse rabinho dela aqui fica atrás do elevador. Essa parede aqui, ó. Essa parede aqui atrás do elevador. A escada é como se estivesse posicionada aqui do lado. O que eu tenho? Ó? Janelas, tá vendo? Janela, 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 janela. A janela tem uma modulação de 1,25. E por que que isso é importante? Prestem atenção aqui. A gente vai ter uma aula que vai falar sobre divisórias, pisos elevados, que a gente usa muito aqui na área comercial. Apesar daqui ser espelhado, né? A gente viu pela fachada que o vidro da fachada é espelhado, ou seja, não se vê durante o dia a parte de dentro. Mas o que acontece com o vidro espelhado? À noite, o que acontece? Tudo se inverte. À noite, a gente vê tudo lá dentro e não se vê de dentro para fora. Por quê? Porque a gente vê o lado que está mais claro. Então, de dia, como é mais claro do lado de fora, a gente não vê lá dentro. De noite, como é mais claro lá de dentro, a gente não vê lá fora. Então, por ver durante a noite, a gente costuma colocar divisória sempre no encontro do caixilho. E é por isso que em escritório, quando se faz esse caixilho, essa janela em pele de vidro, esse montante sempre tem no mínimo a espessura do drywall, que é 7 centímetros, tá? Então, se você for dividir em salas, fica aqui minha orientação de você dividir sempre no módulo do caixilho, para que não caia no meio do caixilho e depois lá da rua você veja essa divisão, que fica muito feio, tá? A área técnica tem que ser mantida, não pode ser tirada nem ocupada, ok? Porque a gente vai projetar ar-condicionado, porque não existe escritório sem ar-condicionado, ok? Então, o que é cinzinha são alvenarias. Nesse caso, a alvenaria faz todo o fechamento, exceto aqui na frente, que é o caixilho. O que é pretinho são os pilares estruturais. Pilar não se mexe, ok? Alvenaria, como a gente já falou lá na outro C, alvenaria a gente mexe, desde que a gente tenha um consultor de arquiteto ou um consultor engenheiro. Nesse caso, vocês vão ver que é como se eu e o André fôssemos o consultor de vocês. Então, a gente vai permitir com que vocês tirem a alvenaria. No caso dessa sala, quais alvenarias que poderiam sair, já que ela é fechada por alvenaria? Só se você quisesse modificar o banheiro, tá? Porque não tem mais alvenaria aqui no meio para demolir. O banheiro. Eu tenho aqui o vaso, eu tenho o lavatório, a gente já aprendeu que o eixo de hidráulica é marcado por uma linha, traço e ponta, aqui ela tá, não dá para enxergar que é traço e ponta, mas vocês vão ver no AutoCAD. E eu tenho aqui esse espacinho, isso aqui é um buraco, que é chamado de shaft. Lembra no residencial que a gente também tinha o shaft? A mesma coisa. Esse shaft vai se repetir em todos os andares. Professor, eu não quero o banheiro aqui, posso pôr o banheiro em outro lugar? Como que funciona? Eu vou falar um pouquinho sobre isso na aula que eu vou falar sobre hidráulica e elétrica, tá bom? Então, por enquanto, segurem que a gente ainda não vai projetar layout. Nós vamos esperar a aula de hidráulica e elétrica e eu vou explicar mais a fundo esse assunto. Mas esse shaft não pode sair. Ele não pode, ele tem que ficar exatamente nesse lugar. Não pode tirar. Então, aqui a gente tem 4,65, aqui a gente tem 4,40, 5,90, 3,42, todo o caixilho tá por aqui. A entrada é aqui, que dá no hall, tá? E eu tenho uma área útil de 60 metros e 13, totalmente suficiente, para alguns casos pode ser até que seja grande. Ok? Ficou clara essa sala, gente? Alguém tem alguma pergunta? Ô, Márcia, no caso Sim. da advogada, é uma advogada só? É uma advogada só, mas aí se a sala for grande, Raíssa, a gente vai, que é o que eu falei, a gente vai ouvir o perfil dela. Vocês fazem uma recepção maior, entendeu? Tá? Porque a gente, para unificar e simplificar, a gente escolheu uma sala para todo mundo igual. Porque para nutricionista a sala é muito grande. Então, depende um pouco, ótimo, né? Porque, ó, ela pode atender, por exemplo, ela pode atender 2 perfis. Se ela atender adulto, ela pode ter uma sala para adulto e uma sala para criança. Porque normalmente é assim. Quando atende 2 perfis, não usa a mesma sala. Entendeu? Entendi. Então, vamos esperar um pouquinho que vocês vão ouvir e aí a gente vai discutir um pouco sobre isso depois, tá? Vamos continuar. E agora, falando da sala, o professor é de jiu-jitsu,
Não sei, jiu-jitsu, acho que se escreve assim, eu nem pesquisei antes de escrever. Se eu tiver Tá errado, me perdoem. Ele é professor de jiu-jitsu. Então, é essa sala. Qual que é essa sala? São todas essas salinhas integradas. Então, tem tanto... A sala que eu mostrei agora é essa aqui, ó. Ela fecha aqui, ó. É esse pedacinho. Por quê? Porque, como eu falei, ele precisa de um tatame de 70 metros quadrados. 70 metros quadrados é mais ou menos um espaço assim, ó. Então, quer dizer, mais da metade vai ser ocupado com o tatame. O restante é para recepção, é para outras coisas que ele vai explicar amanhã no vídeo. Aqui estão locados todos os sanitários dessa sala. É claro que não vão permanecer todos. Aí, quem for trabalhar com essa sala vai optar quais sanitários quer deixar, quais sanitários vai tirar, lembrando que o shaft fica, que é esse quadradinho, ele fica, tá? Envolto pela alvenaria. Então, ele vai dizer, ele precisa de um banheiro, 2 banheiros, o que ele precisa? Então, eu vou estudar e posso tirar outros. O que não pode sair? Os pilares, que são os pretinhos, os shafts, que são esses buraquinhos do banheiro, tá? E as áreas técnicas. Isso não pode sair. Agora, o restante pode sair tudo. Essa sala, a entrada é aqui, bem de frente, aqui, ó. Ela tem 256 metros quadrados. Gente, em termos de trabalho, não tem muita diferença, nesse caso, o trabalho de uma área de 256 para um professor de jiu-jitsu ou de uma sala menor. Por quê? O professor de jiu-jitsu, onde for a área, 100 metros quadrados, que vai ser ocupado pelo tatame, praticamente não vai ter projeto, né? O tatame e as paredes pintadas, no máximo um espelho. O restante que vai ter projeto, entendeu? Então, a diferença não vai ser tão gritante entre uma coisa e outra, mas a gente deixa vocês livres aí para escolher. Ficou clara essa... Sim, pode falar. Aqui é meu cliente. Esses banheiros todos podem sair, eu posso colocar eles em outros lugares, correto? Então, nós vamos falar um pouquinho disso numa outra Depois. aula. A gente vai ver até onde... a gente vai ver até onde eles podem ir. Eu vou explicar isso, tá? Porque, assim, tudo que você move tem esgoto e tem alimentação de água. O problema maior é o esgoto, Laís, porque o esgoto tem uma inclinação para ele cair. Então, eu vou explicar para vocês até onde a gente pode chegar para movimentar esses sanitários, tá bom? Mas eles podem, quer dizer, o design sozinho não poderia fazer isso, tá? Por isso que a gente vai ter a minha consultoria do André, como se fosse um arquiteto dando consultoria para vocês. Isso é bastante comum, tá, gente? Eu trabalho com coordenação de projetos, vocês sabem disso, e às vezes eu recebo de vários designers, fazem algum layout, alguma coisa para empreendimento e retornam para mim. Aí eu falo, isso aqui dá, isso não dá, e aí a gente vai conversando a respeito. Aqui eu fiz uma ampliação um pouquinho maior. Bom, como vai funcionar? Esses arquivos, tanto o arquivo de apresentação, quanto os arquivos das plantas, eu estou colocando agora no Classroom para vocês, tá? Eu já desenhei isso em AutoCAD. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Professora, mas eu não lembro como é que faz com o AutoCAD, eu não lembro mais como imprime, eu não lembro mais como faz nada. Então, como eu sei que talvez vocês estejam um pouco assim preocupados ou ansiosos com isso, eu vou dar uma aula abrindo o AutoCAD, explicando quem quiser editar, como apagar, retomando algumas coisas, e eu já configurei a impressão. Então, assim, se você trabalhar dentro do CAD, mexendo, inserindo qualquer coisa, você só vai depois clicar para imprimir. Porque não vai precisar configurar folha, escala, colocar cota, já está tudo pronto para que vocês consigam fazer. Então, Márcia, Oi. Eu consigo imprimir essa planta para mim fazer à mão? Sim, eu vou colocar ela em DWG, que é o AutoCAD, e vou colocar também em PDF, Rafa. Aí, em PDF, a sala menor eu fiz em escala 1:50, num A4, na folha normal sulfite A4. A sala maior, eu fiz em 2 escalas. Eu fiz na escala 1:100, que cabe também no A4, caso a pessoa queira trabalhar à mão. E eu fiz 1:75, que é um A3. A sala maior eu fiz 2 versões, caso você queira imprimir.
Então, a gente tem várias possibilidades. A gente tem a possibilidade de a gente trabalhar à mão, a gente tem a possibilidade da gente, através do PDF, gerar uma imagem e jogar no PowerPoint e trabalhar no PowerPoint ou em qualquer outro arquivo de imagem. Então, quem sabe mexer em Photoshop, qualquer outro, dá para trabalhar. Eu posso usar o PDF, imprimir, desenhar à mão, ou eu posso usar o AutoCAD. Então, eu vou dar todas essas possibilidades para vocês. Hoje eu vou colocar só a planta e na aula que a gente for conversar sobre o AutoCAD, eu vou colocar o corte, porque eu quero explicar primeiro o corte para vocês, para depois disponibilizar para vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela de novo, só para mostrar a sala menor no AutoCAD, para vocês verem como que tá feito. Lembrar rapidinho, a aula não é para mexer no CAD hoje, mas só para vocês visualizarem, ó. Essa aqui é a planta da sala menor, já tem todos os textinhos, tem a planta, a escala tá marcada aqui 1:50, já tá na escalinha certa. E aqui do lado já tem a abinha configurada, a plantinha, no papel A4, tá bom? Quando vocês abrirem na casa de vocês, provavelmente não vai aparecer pretinho. Por quê? Porque as penas não estão configuradas. Mas aí, na aula que eu vou falar de CAD, quem quiser fazer junto comigo a configuração, a gente vai fazer para que vocês possam plotar. Gente, daí é inserir bloquinho, colocar... Agora, quem quiser trabalhar à mão, não tem problema nenhum, pode trabalhar à mão, tá bom? Lembrando que essa primeira etapa, a planta é humanizada. Ou seja, aquela plantinha bonitinha para o cliente, aquela coloridinha, sabe? Aquela que a gente fazia bem bonitinha, tá? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o empreendimento? Não. Alguém ficou com alguma dúvida? Qual planta que eu pego? Professora, eu cheguei atrasada, é o Ângelo. Oi, Ângelo. Eu cheguei atrasado. A planta é a mesma para todo mundo. Tirando quem é professor de jiu-jitsu. Os outros é a mesma planta. Ah, sim. Tá bom? Então, a minha é outra planta, então. Tá. A sua é essa que eu acabei de mostrar. Tá. Tá? O que vocês vão fazer? Por enquanto, a única atividade que eu dou hoje para vocês é a seguinte. Vocês vão entrar no Classroom. Quem for trabalhar à mão, já vai baixar o PDF e imprimir. Quem for trabalhar no computador, no DWG, baixa o DWG para ver se consegue abrir, se tá tudo certinho, se a versão do CAD abre, se não abre. Ah, professora, eu quero transformar a imagem. Vê se você consegue. Ou seja, é só para você deixar preparado. Porque quando a gente A mão é 1:50 a escala? Rafa, é só você abrir o PDF e mandar imprimir. Ele já vai imprimir na escala. Tá bom. Tá? Não precisa professora, dar a gente zoom, já nada. fez planta humanizada? Sim, vocês fizeram não comigo. Vocês fizeram planta humanizada com a... Como que ela chamava? Que veio antes de mim? Esqueci. Ah, isso. Ariane. Isso mesmo, com a Ariane. Vocês fizeram. Agora sim, gente, eu tô aberta porque... A gente fez à mão. A gente fez à mão, né? Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou dar tanto uma... na aula que eu explicar sobre a planta, que eu for falar um pouquinho sobre o AutoCAD, né, e lembrar, eu vou relembrar como pôr achuras no CAD, para quem quiser fazer uma planta humanizada no AutoCAD. Essa aula. Tá? Eu ainda estou pensando se eu vou gravar isso. Então, eu estou pensando se eu vou gravar isso ou se eu vou dar ao vivo. Eu tô analisando o que vai ficar melhor. Eu prefiro que você grave. Para você se eu perder assistir alguma várias coisa, vezes. eu consigo ir voltando. Tá. Então a gente pode combinar assim. Dúvida, né? A gente pode. Também tem isso. Não, então, mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso postar primeiro o material, aí eu deixo 1 dia, 2 dias para vocês fazerem, e depois eu faço uma aula ao vivo para tirar a dúvida de quem não conseguiu ou quem teve dificuldade, entendeu? Tá? Então, gente, eu vou fazer isso.
eu vou fazer isso para vocês no AutoCAD e eu vou mostrar em algum... Alguém tá com o fone aberto, tá muito barulho. Então, gente, eu vou fazer isso no AutoCAD e vou fazer também de outra forma, à mão. De repente, eu faço uma planta humanizada à mão para vocês terem duas versões e poder entender como o trabalho. É uma pena a gente não ter terminado o SketchUp, porque o SketchUp é uma boa ferramenta para se fazer também a planta humanizada. De repente, até gravo uma versão de SketchUp, quem tiver facilidade, souber mexer um pouco, também pode fazer. Tá bom? Eu ia perguntar isso, se a gente podia tentar usar ele mesmo. Pode, pode. Eu acho que eu vou gravar, Tati, porque você não precisa subir o 3D, né? Você só vai trabalhar ele e a gente consegue importar do CAD para ele. Então, eu posso gravar mostrando para vocês isso, como importa e como trabalhar lá dentro do SketchUp. Tá? Tá bom. Gente, é muito tranquilo. Ô, Márcia, mas a gente pode fazer o CAD, né? Porque o SketchUp meu computador não aguenta. Pode, Tati. Qualquer uma das versões, à mão, no SketchUp, no CAD ou no PowerPoint. Pode fazer do jeito... Ah, professora, eu posso colocar todo o layout no CAD, imprimir e depois colorir à mão? Pode. Eu vou deixar para vocês também, eu vou postar alguns vídeos, não hoje, mas no dia que eu for gravar essas aulas, alguns vídeos de pessoas que colorem à mão, de várias técnicas de colorir, desde os marcadores, que é aquelas canetinhas que até tem no Senac, lápis de cor, aquarela. Gente, é para vocês soltarem a criatividade, tá bom? Fazer uma planta humanizada para mostrar para o cliente. Ok? Mas não vai fazer a planta humanizada hoje, não é hoje, tá bom? Senão eu vou sair fazer. Essa semana a gente não vai trabalhar ainda com layout. Essa semana a gente vai trabalhar só com o briefing. Ok? Ok. Tudo bem, gente? Tudo bem. Ficou alguma dúvida? Não? Não. Que daqui Acho que não. Vai Não? cair, acho. Professora, vai eu tenho uma cair daqui dúvida um de minuto. outra coisa. Pode falar, Tati. Dos exercícios que eu tô devendo. Sim. Hum, Vamos lá. também. Pode tirar a dúvida. No memorial descritivo da iluminação, é só da iluminação o memorial descritivo? Isso, só da iluminação. Era só isso, só. Tá? Então, tarefa de ontem que o André passou para vocês era vocês pesquisarem sobre a área de atuação do seu cliente. Quem estava querendo saber da luta é jiu-jitsu. Pode pesquisar sobre jiu-jitsu, tá? E a tarefa de hoje é só acessar a partir... Eu vou colocar daqui a pouquinho, né? Vou liberar os arquivos lá. Então, acessar, baixar os arquivos, ver se abre, ver se está tudo certinho, para no dia que a gente começar a trabalhar, vocês já terem os arquivos todos em mão. Ok? Tudo bem? Sim. Aproveitem que essa semana tá tranquilo e façam os exercícios atrasados das outras UC, porque depois, a partir de semana que vem, nós vamos ter bastante atividade, tá bom? Certo, gente? Professora, Diga. Fala, Matheus. o exercício de ontem precisa colocar fotos das coisas que tem normalmente no escritório? Você pode fazer do jeito que você quiser, Matheus. Pode ser vídeo, pode ser brainstorming, pode ser foto, pode ser escrito, o jeito que você achar que fica melhor. É para você, tá bom? É para Tá você bom. se lembrar, não é para mim. Ok? Ok. Então, gente, agradeço por vocês todos terem entrado.